Eu fui convidado, então, pelo nosso pastor para dirigir hoje, porque ele está numa reunião da Convenção Batista, uma reunião que está sendo realizada fora de Londres. Então, ele está participando dessa importante reunião, então estou aqui na difícil tarefa de substituí-lo. O título da nossa fala de hoje, como eu disse, ele tem muito a ver com esse Salmo de Davi que nós lemos. O título que eu dei foi: não negocie sua integridade, que Deus manterá dele. Não negocie a sua integridade, que Deus manterá dele. Por isso que eu li aquele salmo de Davi. Quem acompanha os noticiários lá do Brasil, já notou que aquela operação Lava Jato está passando o Brasil a limpo, está mostrando uma outra face do Brasil, ou seja, uma outra face da política brasileira. Grandes esquemas de corrupção estão sendo denunciados lá. E, pensando nisso, então, vou fazer uma pergunta para os irmãos responderem apenas no seu subconsciente. Ninguém precisa responder para ninguém, porque eu até sei a resposta. É possível sermos éticos em uma sociedade corrompida? É muito fácil nós respondermos que é fácil. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Agora, o difícil é botarmos em prática. O difícil é botarmos em prática. Nós respondermos que não, é fácil. É fácil. Difícil é colocar em prática. E nós vemos que não é tão simples assim como parece ser. Eu já citei aqui até há um tempo atrás um filósofo alemão que viveu no século XIX, de nome Nietzsche. E Nietzsche ele corrigiu um ditado popular que existia na época, que dizia o seguinte: todo homem tem um preço. Esse era um ditado que corria no século XIX, no mundo inteiro, principalmente aqui na Europa. E Nietzsche corrigiu, então, esse ditado popular da seguinte forma: não é verdade que todo homem tem um preço, mas para cada homem existe uma isca que ele não consegue deixar de morder. Então, segundo esse filósofo alemão, que era um ateu, claro, ele disse que não. Nós temos uma isca que muitas vezes é colocada diante de nós e nós mordemos essa isca, mesmo se a gente está querendo ou querendo. Claro que Nietzsche não conhecia a palavra de Deus, porque ele era um ateu. Claro que ele não conhecia aquela passagem das tentações de Jesus, quando Jesus foi tentado lá no deserto do Jordão. Claro que ele não conhecia aquela passagem. Jesus não mordeu a isca de Satanás. Mas alguém também poderia estar dizendo: mas Jesus é Jesus. Jesus era o Deus encarnado. Claro que ele não poderia morder aquelas iscas. Mas eu não sou Jesus, eu não sou Deus encarnado. Eu sou homem de carne e osso. Então, por isso eu mordo a isca. Em cima disso, eu fui para a Bíblia procurar saber se tem mais alguns personagens na Bíblia que também não morderam a isca, pessoas comuns, como eu e você. E qual foi a minha surpresa? Encontrei alguns que não morderam a isca que foi colocada diante de Deus. Encontrei também muitos heróis bíblicos que morderam a isca. Tanto os que morderam a isca, como os que não morderam a isca, tiveram consequências. Os que morderam, claro, tiveram consequências mais difíceis. Os que não morderam a isca, claro que tiveram outras consequências. E entre esses que não morderam a isca, eu achei 4 personagens, 4 amigos.
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens amigos. 4 jovens amigos que não morderam a isca que foram colocadas diante deles. Por isso eles receberam bênçãos de Deus. Então eu gostaria de pedir para os irmãos que abram suas Bíblias aí no livro do profeta Daniel. Abram suas Bíblias no livro do profeta Daniel e mantenha-a aberta, porque nós vamos usar bastante, apesar de vai ser projetados os versículos, mas mantenha aberta aí. Às vezes o irmão pode até fazer alguma anotação no rodapé da Bíblia aí. Mas antes vamos orar a Deus pedindo iluminação por essa fala. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, agora para Te pedir que o Senhor venha estar conosco, o Senhor nos orientando, Senhor. Não permitas jamais que nós falemos, Senhor, mas sim que o Teu Espírito fale em nosso lugar, Senhor. E que essas palavras, essas orientações, sejam de luz, sejam como um farol para as nossas vidas, para iluminar os nossos caminhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O texto está, então, no livro do profeta Daniel, no seu capítulo de número 1. Nós faremos a leitura, primeiramente, do verso 1 a 6. Vai estar projetado na sequência aí. Então diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, a sua parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinai, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspesaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens que não houvessem defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria e doutores na ciência, e entendidos no conhecimento, e se tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. E o rei determinou a porção diária da iguaria do rei, e do vinho, e das bebidas, e assim fosse mantido por 3 anos nesse aprendizado, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando eu era jovem, isso há muitos anos atrás, o ser crente era um atestado de boa conduta. Qualquer um alugava uma casa para um crente. Qualquer um alugava uma casa para um crente. Qualquer um todos gostavam de dar emprego, dar serviço, dar trabalho para os crentes, porque eram bons empregados, não faltavam, não mexiam nas coisas, nada. Os comerciantes até vendiam fiado para os crentes, porque tinha certeza que iriam receber. Eu vivi essa parte, eu vivi essa história. Só que a coisa foi mudando. E mudou de uma tal forma que os crentes, em vez de transformar o mundo transformou os crentes. Por isso que eu disse que não é tão fácil ser ético. Eu diria que um grande número hoje de crentes estão vivendo uma crise de moral. Um grande número, não estou dizendo todos. Estão vivendo uma crise de moral. Digo essa crise, porque estão pegando, e essa crise, ela não pegou Deus de surpresa. Essa crise que está abatendo sobre o povo de Deus, aqui na face da terra, nos dias de hoje, não pegou Deus de surpresa.
E eu já até ministrei aqui a respeito disto. Jesus, quando fez aquela parábola, contou aquela parábola do barco, onde ele estava num determinado local, perto do mar da Galileia, a população, o povo, espremendo ele, pegou um barco, se recuou um pouco, e ali ele fez um sermão contando 7 parábolas para o povo. Entre as parábolas estava a parábola do joio e do trigo, da terra boa, terra ruim, pérola de boa valor, pérola boa e pérola ruim, peixes bons e peixes ruins. Então, essa crise, essas parábolas todas, elas falam exatamente disto. No meio do povo de Deus, terá, sim, grandes problemas, terá joio e trigo, entre o trigo teremos o joio, terá terra boa e terá terra ruim, terá pérolas boas e terão também pérolas ruins. No meio do povo de Deus, falando numa metáfora, Jesus falou, né, claro, terão peixes bons e peixes ruins. Então isso mostra que isso não pegou Deus de surpresa, essa crise moral que está batendo sobre o povo de Deus. Nós podemos falar isso porque nós estamos em família aqui. Nós estamos em família, todos que estão aqui praticamente são evangélicos. Né? Então isso não pegou Deus de surpresa. No texto que nós acabamos de ler, nós vimos claramente a história desses 4 jovens que permaneceram íntegros, ou seja, eles não se contaminaram com a cultura dos babilônicos, ou seja, eles não morderam a isca dos babilônios. É claro, nós sabemos muito bem, no contexto da história, eles e muitos outros, eles foram exilados para Babilônia, ou seja, o povo passou nesse cativeiro da Babilônia. Para nós entrarmos no contexto, nós vamos fazer uma retrospectiva um pouco, para os irmãos entrarem no eixo da história, para nós podermos nos localizar bem. Qual é o contexto que envolve essa história desse exílio babilônico? Quando Salomão morreu, assumiu o reinado em seu lugar o seu filho Roboão. Roboão assumiu no lugar dele, jovem, e Roboão foi muito mal para o povo, e fez aquilo que não era bom, e foi cruel e muito duro para com o povo de Israel. O povo, não gostando de Roboão, se juntaram a Jeroboão, era um outro militar de Salomão, e a nação de Israel se dividiu em 2. Um grupo ficou fiel a Roboão, apenas 2 tribos, a Judá e Benjamim, e 10 tribos seguiram Jeroboão e foram para o norte, e ali constituíram uma outra nação. O pessoal do norte ficou conhecido como a nação de Israel. O pessoal do sul ficou conhecido como o reino de Judá. Então, quando você estiver lendo a sua Bíblia, o reino de Judá, está se referindo ao reino do sul, essas 2 tribos apenas. Quando se fala o reino de Israel, ao reino do norte, as 10 outras tribos. E o reino do norte, então, ficou sob o comando de Jeroboão. Eles tiveram 19 reis. 19 reis. Cada rei de uma dinastia. E todos os reis, sem exceção, inclusive esse que o irmão citou, não andaram nos caminhos do Senhor. Nenhum rei do norte andou nos caminhos do Senhor. Entre essas figuras está o nosso famoso bolachão, né, Acabe, o marido lá da terrível Jezabel. Era do reino do norte. O reino do sul, eles tiveram 20 reis. 20 reis. Alguns andaram nos caminhos do Senhor, outros não andaram no caminho do Senhor. E todos esses 20 reis do reino do sul, eles foram
de uma mesma dinastia, ou seja, da dinastia de Davi, da linhagem de Davi. Todos eles, os 20, seguiram a linhagem de Davi. Os do norte, não seguiram a linhagem de Davi. Cada um era rei. Como um reino dividido não subsiste, é claro que não demorou muito, os ataques começaram. E o irmão até citou, os assírios. Primeiro, os assírios atacaram o reino do norte. Atacaram o reino do norte e anexaram o reino do norte ao Império Assírio. E destruíram totalmente o que tinha ali. Acabou o reinado do norte com a intervenção dos assírios. O reino do sul, para não ser atacado, né, o Judá, ele fez uma negociação com o Império Egípcio e se mantiveram ainda por um tempo, pagando duros impostos aos egípcios. Se mantiveram lá ainda, como reinado ainda. O Egito e os assírios entram em conflito. E entraram em conflito, e é claro que eles se enfraqueceram. Um terceiro reino estava surgindo, o temido reino babilônico, comandado por Nabucodonosor. Nabucodonosor, grande estrategista, aproveita a fragilidade dos dois impérios e ataca os dois impérios. Ataca e destrói os dois impérios. E anexa ao Império Babilônio o Império Assírio e o Império Egípcio. E aí entrou o Reino do Sul no pacote. O Reino de Judá entrou no pacote. Só que Nabucodonosor manteve o reinado, o reinado do Sul, ou seja, o reinado do Sul, né, o Judá. Manteve Judá como reino. Só que trocou o rei. Tirou o rei, então, da época, e nomeou um outro hebreu no lugar dele. E eles tiveram que continuar pagando pesados impostos para o rei Nabucodonosor. Nessa troca, Nabucodonosor pegou toda a corte, e levou exilado para a Babilônia. E levou cativo também todos os sábios de Judá, todos aqueles que tinham habilidades manuais, levou, e largou na terra apenas os agricultores, os velhos e crianças. E levou aquilo que interessava para ele, levou embora para a Babilônia, inclusive muitos dos pertences do templo. E essa situação se manteve aproximadamente por uns 20 anos assim. O reino do sul, o reino de Judá, pagando pesados tributos a Nabucodonosor. Até que o insano rei de Judá, de nome Zedequias, resolve não mais pagar impostos a Nabucodonosor. Nabucodonosor, furioso, desceu e fez um estrago. Passou a fio de espada todos os que eram guerreiros, todos que tinham condições. E aqueles que não morreram ao fio da espada, ele levou exilado para Babilônia. Os nossos 4 jovens, eles foram na primeira leva de exilados, juntamente com a corte. Essa segunda leva foi depois de 20 anos. E Nabucodonosor também levou todos os utensílios do reino, do templo, todos os utensílios do templo, e colocou para uso particular dele na corte de Nabucodonosor. E destruiu o templo, destruiu totalmente Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra em Jerusalém, acabou com Jerusalém. Nabucodonosor fez isso. E esses 4 jovens foram embora para a Babilônia, na primeira leva, 20 anos antes dessa segunda deportação. E como vimos no texto, Nabucodonosor, então, deu uma ordem que esses capazes, esses sábios, eles teriam que passar por um treinamento que ia durar mais ou menos em torno de 3 anos. Esse treinamento era
era para aprender os costumes babilônicos, era para aprender o idioma babilônico, que era o aramaico, e aprender todos os tratos com a corte. E Nabucodonosor também determinou que esses treinandos, eles deveriam ter uma alimentação especial. Deveriam beber do vinho do rei, deveriam comer da comida do rei. E os nossos 4 jovens incluía no meio desse pacote. E nós sabemos muito bem que todo hebreu, ele tem algumas restrições alimentares. Eles não comem algumas coisas por força da lei judaica. E nessa alimentação que foi oferecida a eles, ela confrontava com essa dieta judaica, de não comer aquelas coisas. Então, esses 4 jovens, tocados pelo Espírito Santo de Deus, vão ao chefe dos eunucos, responsável pela cozinha, e fazem uma proposta a eles, que eles queriam fazer uma outra dieta, que não era aquela oferecida pelo rei. E eles tinham certeza que essa dieta ia os tornar mais saudável que os outros que estavam fazendo a dieta do rei. E o eunuco responsável aceitou a proposta, por um tempo curto. E, fim do tempo, o eunuco vai checar, e ele percebeu que os 4 jovens estavam muito mais saudáveis que os demais, que não tinham feito a dieta do rei, e tinha feito a dieta deles. Era uma dieta à base de legumes apenas. E diz nos textos, no verso 17, que Deus se alegrou muito com a atitude desses 4 jovens, de se manterem fiéis aos princípios pelos quais eles foram criados. E Deus os encheu ainda mais de sabedoria. E a Daniel, Deus ainda deu o dom de interpretar sonhos. Findou-se o tempo do treinamento, os jovens, então, tiveram que se apresentar. Se apresentado para o rei Nabucodonosor, para ele fazer a seleção de quem ele queria. E entre eles, entre os selecionados, é claro, estavam os nossos 4 jovens, o Daniel, o Ananias, Misael e Azarias. E eles foram selecionados por Nabucodonosor para servir no palácio real. A essa altura, como era de costume dos babilônicos, eles já tinham trocado o nome desses 4 jovens, como de todos os outros que para lá foram. Daniel passou então a ser chamado Beltesazar, o Ananias a Sadraque, o Misael a Mesaque e o Azarias a Abidênego. Então trocou o nome deles. Eles não são mais Daniel, não são mais Ananias, Misael e Azarias. Eles passaram a ser chamados dessa forma na Babilônia. E o tempo passa, e eles servindo na corte, até que um belo dia, Nabucodonosor teve um sonho conturbador, que tirou-lhe o sono. E Nabucodonosor, quando desperta pela manhã, ele chama aqueles que ele poderia achar que poderia interpretar o sonho dele. Ele chamou então os magos, encantadores, adivinhos, feiticeiros, e pede a eles que eles interpretem o sonho que ele teve. Verso 1 e verso 2. E essas pessoas se apresentaram diante de Nabucodonosor e vieram para Nabucodonosor e disseram assim: conte-nos então o sonho, ó rei. Verso 4. Conte-nos o sonho, ó rei. O rei vira para eles, versos 5 e 6, né? Diz: essa é a minha decisão. Se vocês contarem a mim o que eu sonhei, eu os encherei de grandes bens. Mas se não contarem, eu vou matar vocês. A coisa era assim que funcionava. Então, pela segunda vez, aqueles adivinhos, aqueles magos, aqueles feiticeiros,
já com certo medo, voltam para o rei, então, e pela segunda vez, então, conte o sonho para nós, majestade. Verso 7. Nabucodonosor percebendo a jogada, falou o seguinte: eu não contarei o sonho para vocês. Vocês vão ter que adivinhar o que eu sonhei. Se não adivinhar o que eu sonhei, eu vou matar vocês. Eu vou matar todos os sábios de Israel, todos os sábios da Babilônia. E vou destruir tudo que vocês têm. Eu imagino o desespero daqueles homens. Imagino o desespero daqueles homens, que eles entraram. Então, verso 10 e verso 11. Eles viraram, então, para Nabucodonosor pela terceira vez e disseram assim: não há na terra, ó majestade, alguém que possa fazer isto. Ninguém pode fazer isso na terra. Só os deuses têm condições de adivinhar os sonhos. E eles não vivem com os homens. Verso 12. Nabucodonosor, então, muito irado, e sentindo que foi traído por aqueles homens, manda editar um decreto, mandando matar todos os sábios, todos os feiticeiros, todos os adivinhos da Babilônia. E isto incluía Daniel, incluía os três homens, os 4 homens, Daniel, Ananias, Azarias e... incluía os 4, porque eles eram sábios. Eles iriam ser mortos pela força do decreto do Nabucodonosor. Daniel, como ele vivia na corte, ele vai então ao chefe da guarda e fala para o chefe da guarda que queria então uma audiência com o rei a respeito do sonho. E esse chefe da guarda então leva Daniel ao encontro com o rei. E Daniel, diante do rei, diz ao rei que ele poderia sim adivinhar o que o rei tinha sonhado. Só que o rei teria que dar um curto tempo de prazo para ele poder meditar a respeito do sonho do rei. Verso 17 e verso 18. E o rei Nabucodonosor deu esse curto tempo de espaço para Daniel. E Daniel, penso eu, que saiu correndo do palácio e vai à procura dos 3 outros amigos. E conta a eles o fato. E eles então entram num processo de oração, pedindo a Deus que Deus dê a interpretação daqueles sonhos. Verso 19. E Deus revela a Daniel o sonho de Nabucodonosor. Daniel, então, volta para o palácio. Eu tenho a resposta do sonho do rei. É colocado diante do rei, e ele vira para o rei e fala: eu tenho a resposta do seu sonho, ó majestade. E Daniel inicia então a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Tu sonhastes, ó soberano rei. Deixa eu ver aqui. Desculpa, irmãos. Perdi aqui. Verso 31 e 35, de 31 a 35. Tu sonhaste, ó soberano rei, com uma grande e terrível estátua, e tu estava diante dela. Ela tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o abdômen e os quadris de bronze, as suas pernas eram de ferro, e os pés eram uma mistura de terra e ferro. Enquanto tu, ó majestade, estava olhando esta estátua, uma grande pedra
se desloca da montanha, pedra esta não lavrada por mão humana, se desloca da montanha e vem em direção à estátua e a atinge nos pés. E a estátua rui, ela cai e se transforma em pó. E o seu pó é levado como a palha para o mundo. E essa pedra se transforma numa grande montanha que encheu toda a terra. Este foi o seu sonho, ó majestade. Em seguida, Daniel então inicia a interpretação do sonho do rei. Verso 37 a 45, que eu vou ler aqui, os irmãos vai estar projetado aí o verso. Diz assim, a interpretação do sonho que Daniel dera a Nabucodonosor. Tu, ó rei, é reis de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida, um terceiro reino, o de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que estes será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. E assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mão, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Ó Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Diante dessa interpretação, o rei Nabucodonosor, ele teve uma conduta tremenda. Ele se prostra diante de Daniel e dá uma declaração dizendo que, verdadeiramente, verso 47, verdadeiramente, o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Nabucodonosor, então, diante dessa revelação, ele coloca Daniel como governador dos governadores da província da Babilônia. E Daniel, numa nepotismo, nomeou os 3 outros amigos também como governador de províncias. Então, a coisa ficou muito bom. Se a história de Nabucodonosor terminasse aqui, nós diríamos que foi uma bela história de conversão, de alguém que se converteu, alguém cruel que se converteu, que reconheceu que Deus realmente é poderoso. Mas nós sabemos que a história não terminou aqui, a história continuou. E
insano e megalomaníaco rei, Nabucodonosor, resolveu então construir uma grande estátua de ouro. Muito grande. E mandou colocá-la numa planície, onde todos poderiam visualizar aquela estátua. E no momento que ela ficou pronta, ele então convocou todo o Império Babilônico, todas as autoridades do Império Babilônico, para ver o lançamento da estátua. E todo o Império foi assistir, então, o lançamento da estátua, a inauguração da estátua. E todas as autoridades babilônicas estavam presentes ali. Não me pergunte de Daniel, onde estava Daniel, nessa situação, que nós não sabemos onde estava Daniel. Verso 3 e verso 8, aliás, capítulo 3, do verso 4 ao verso 6. Então, Nabucodonosor editou uma lei a respeito dessa estátua, que foi lida no momento da sua inauguração, que diz assim: então o arauto proclamou em alta voz: essa é a ordem que lhe é dada, ó homens de toda a nação, povos e línguas. Quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro de Nabucodonosor. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado em uma fornalha em chamas. Os relatos bíblicos nos diz que Sadraque, Mesaque, Abidênego estavam presentes nessa inauguração. Não fala nada de Daniel. Nós não sabemos onde estava Daniel aqui nessa situação. Nós sabemos que esses três estavam ali. Estavam ali. E nós sabemos o final da história. Eles não se prostraram diante da estátua. E, infelizmente, eles foram denunciados por governadores que tinham uma certa inveja desses três, porque eles tinham muitos privilégios por serem amigos de Daniel. Então, outros governadores, outras autoridades, então denunciaram esses três a Nabucodonosor, dizendo que eles não se prostraram diante da estátua que Nabucodonosor fizera, infringindo assim um decreto do rei. Nabucodonosor sabia da seriedade desses três governadores. Ele sabia, ele conhecia a seriedade desses três homens. Então os convoca para uma reunião na corte. Verso 3, capítulo 3, 14 e 15. Que diz assim, Nabucodonosor dizendo: é verdade, Sadraque, Mesaque, Abidênego, que vocês não se prostraram diante do meu Deus e nem adoraram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? Sadraque, Mesaque, Abidênego respondem então para o rei. Verso 16, 18 do capítulo 3. Ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrarmos, ó rei, que nós não nos prestaremos culto ao seu Deus e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. O texto bíblico nos diz que Nabucodonosor se irou tanto diante dessa declaração
desses 3 jovens, que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. 7 vezes mais do que o normal. É um insano. Para que tão quente assim? Isso abreviaria a morte dos rapazes, deixa ela menos quente, né? Que sofre mais, né? Não, mas ele é insano. E no final da história, claro, nós, todos os crentes, sabem qual foi o final da história. Deus livrou os 3 da fornalha ardente. Esse é o final da história desses 3 jovens, né? Que lições nós podemos tirar dessa, diríamos, quase tragédia? Não foi tragédia porque Deus livrou eles. Que lições nós podemos tirar dessa quase tragédia? Eu anotei algumas aqui. A primeira lição. Todos nós que viemos aqui para Londres, nós viemos com muitos projetos. Entre eles, uma melhoria de vida. E para isto, nós temos que, muitas vezes, enfrentar algumas dificuldades e fazer até mesmo algumas concessões para vivermos aqui em Londres. A primeira, eu notei que é trabalhar muitas vezes em serviços que nós não estávamos acostumados a fazer no Brasil. Jamais. A segunda concessão, muitas vezes, que nós temos que fazer, talvez morar de uma forma que nós também não estávamos acostumados a morar no Brasil. Às vezes compartilhamos até casas, alguns compartilham casas até com pessoas estrangeiras, que falam outro idioma. A terceira concessão é as barreiras linguísticas. Nós temos que aprender a língua, uma nova língua. Nós temos que conhecer um pouco das leis do país também. Então, nós temos, sim, que fazer concessões. Esses 4 jovens que foram exilados lá para a Babilônia, eles também enfrentaram essas situações. Só que com uma grande diferença de nós. O país deles não mais existia. A nação de Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, tinha sido totalmente destruído. Não existia mais, tudo era Babilônia. Eles não tinham uma opção de voltar para o país deles. Nós temos. Mas mesmo assim, eles se mantiveram íntegros, ou seja, eles não morderam as iscas que foram colocadas diante deles lá na Babilônia. E Deus, o texto nos diz que Deus se alegrou muito com eles, por eles não ter mordido essas iscas que foram colocadas diante deles na Babilônia. A pergunta que eu faço é: como está sendo a nossa postura aqui em Londres? Estamos mordendo a isca? Quais concessões nós estamos fazendo? Será que não estamos mordendo as iscas que a Londres, tão maravilhosa, nos coloca no nosso dia a dia? Será que nós não mordemos essas iscas muitas vezes? Fica aí a pergunta. A segunda lição que eu aprendi, que eu dei o nome de síndrome de grandeza. Nabucodonosor, na sua megalomania, nós vimos no texto que mandou então construir uma estátua sua, gigante, porque ele queria ser igual a Deus, que todo mundo tinha que adorá-lo. Qualquer um diria: o cara é louco, é um insano, querer ser igual a Deus. Quantas vezes nós também agimos assim? Quantas vezes nós também agimos assim? Somos deuses de nós mesmos. Somos deuses de nós mesmos. Quantas vezes? Eu posso, eu consigo, eu sou aquilo, eu sou o bom, eu faço melhor que todo mundo. Eu.
Muitas vezes, nós somos deuses de nós mesmos, exatamente como Nabucodonosor fez. Se tornou Deus dele mesmo. Nós nos esquecemos, muitas vezes, nós nos esquecemos, como diz aquela música, que somos tão pequenos e frágeis e que existe um Deus nos guiando. Nós esquecemos disso e nos tornamos deuses de nós mesmos. Quando a síndrome de grandeza, ela nos atinge, nós nos esquecemos de Deus e o nosso eu impera. Deus fica em segundo plano. A terceira lição que eu tirei, ingratidão. A ingratidão daqueles homens que denunciaram Sadraque, Mesaque e Abidênego. Esses homens tinham sido salvos por eles. Eles iam ser mortos, porque não adivinharam o sonho do rei. Foram uns ingratos. Como pode? Alguns tempo atrás foram salvos e agora denunciam os 3 que salvaram para o rei para serem mortos. Ingratos. Mas nós também agimos assim muitas vezes. Nós também somos ingratos. A nossa memória de agradecimento é muito curta. Nós esquecemos rapidamente de tudo que Deus faz por nós. Nós somos extremamente tímidos para agradecer a Deus publicamente. Aí vem aquela, mas eu agradeço em oração a Deus, eu entro lá no quarto meu e eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Não é assim que funciona. Isso é válido, mas o que Deus quer é que nós coloquemos a público tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas para servir de testemunho para as outras pessoas. Eu desafio, quantas vezes o irmão já veio aqui à frente, usando esse cartãozinho, para agradecer alguma bênção recebida de Deus? Quantas vezes? Às vezes tem sábado que não vem nenhum, né, dona Marina? Tem sábado que não vem nenhum. Tem sábado que vem, quando vem bastante, vem 2, 3, aí a gente fica, tudo nós ficamos contentes. Eu veio 3 hoje, que bom. Muitas vezes é pedido de oração, não é agradecimento. Nós também somos ingratos, nós somos somos tímidos para agradecer a Deus. Né? Como eu disse, nós facilitamos o nosso exercício de agradecimento, criando esse envelope, para o irmão não precisar vir aqui à frente, eu tenho vergonha de ir lá na frente, ficar falando o que Deus fez por mim. Mas use então esse cartão, que você vai ver quanto que vai ser bom para você isso aí. Não seja ingrato a Deus, manifeste a sua gratidão publicamente. Não seja tímido em agradecer a Deus. A quarta lição, que eu marquei aqui, testemunhos. Aqueles 4 jovens, né, mesmo em situação de escravidão, né, eles viviam escravo na Babilônia, eles deram grandes testemunhos do Deus que eles serviam. Primeiro, não se contaminaram com os manjares do rei. Não se contaminaram com os manjares do rei. Mesmo sendo sábios, eles oraram a Deus. Eles eram sábios. Daniel tinha o dom de interpretar. Mas mesmo assim, eles se reuniram, os 4, e oraram a Deus pedindo sabedoria para a interpretação, testemunho. Colocados, eles, os 4, colocados em posto de mando, eles honraram ao ofício que eles exerciam. Tanto é que foram denunciados. Não se curvaram diante do Deus Nabucodonosor. Demonstraram que Deus, o Deus que eles serviam, era soberano e tinha poder para livrá-los daquela fornalha. Mas se não livrasse, mesmo assim, eles continuariam acreditando em Deus. Deus continuaria sendo Deus. Grandes testemunhos.
A pergunta que eu faço é: e nós? Qual tem sido o nosso testemunho? Como está sendo a nossa postura no local do nosso trabalho? Será que nós somos conhecidos no local do nosso trabalho como crentes? Ou somos apenas mais um funcionário no meio dos outros? No que você é diferente no meio do seu trabalho? Você é reconhecido como evangélico, como crente? Ou ninguém nem sabe? Será que não estamos nos curvando diante de propostas que são nos feitas? Às vezes propostas até indecentes. Quem é o Deus que servimos? Quem é o Deus que servimos? É o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego? Ou é o Deus Libra? Quem é o Deus que servimos? E eu concluo, irmãos, dizendo que Deus poderia ter impedido aquele cativeiro. Deus poderia ter impedido aquele cativeiro babilônico? Claro que sim, Deus poderia ter impedido aquele cativeiro babilônico. Mas Ele não impediu. Mas Ele esteve com os 4 na Babilônia. Deus não poderia ter impedido Nabucodonosor tivesse aquele sonho, e com isso ele não construiria aquela estátua, que foi um baita de um problema, aquela estátua. Deus não poderia ter impedido Nabucodonosor ter aquele sonho horrível? Claro que sim, mas Deus não impediu, e permitiu que Daniel interpretasse o sonho para Nabucodonosor. Deus não poderia ter impedido Nabucodonosor ter editado aquela terrível lei onde todos deveriam se dobrar diante da estátua? Deus não poderia ter evitado isto? Claro que Deus poderia ter evitado isso, mas não permitiu. Não permitiu e forçou aqueles 3 jovens, iluminou aqueles 3 jovens a não se dobrarem diante daquela estátua. Maravilha. Deus não poderia ter livrado aqueles 3 jovens daquela fornalha ardente? É claro que sim. Até eles mesmos disseram isso: se Deus quiser, Ele nos livra dessa fornalha. Se Ele não quiser, Ele não livra. Deus poderia sim ter livrado ele. Deus não impediu também aquelas traições. Deus não impediu que a fornalha fosse acesa. Deus não impediu. Deus não livrou aqueles 3 jovens da fornalha. Deus não livrou aqueles 3 jovens da fornalha, mas Deus livrou-os na fornalha. É muito diferente. Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou eles na fornalha. Toda essa história, ela veio, essa história bíblica, né? História verdadeira, ela veio para nos mostrar que nas nossa caminhada no Evangelho, muitas fornalhas são colocadas nos nossos caminhos. Muitas fornalhas, muitas iscas são colocadas nos nossos caminhos, muitas fornalhas também são colocadas em nossos caminhos. Mas se nós nos mantivermos íntegros, Deus irá nos livrar, assim como livrou aqueles jovens lá. É Deus que irá administrar as consequências quando nós nos mantemos íntegros. Não se mantenha íntegro e depois recorra a Deus. Não, Deus não vai resolver essa parada, isso é um problema seu. Se você se manter íntegro, fiel aos princípios
da palavra de Deus, Deus irá administrar as consequências que você possa sentir por ser fiel a Deus. Se você se manter fiel a Deus, se você se manter íntegro, Deus vai administrar o problema. Senão, nada feito. Aqueles 3 jovens, eles tinham 2 opções apenas. Ou fora da fornalha com Nabucodonosor, ou dentro da fornalha com Deus. Eles optaram dentro da fornalha com Deus. Em tempo, né? Quando Nabucodonosor mandou então atirar aqueles 3 jovens dentro da fornalha, e ele ficou olhando de longe, ele percebeu, e todos perceberam, que não eram 3 jovens que estavam dentro da fornalha, mas sim 4. Passeando no meio do fogo ainda. Passeando no meio do fogo. Lembre-se de uma coisa, Deus pode nos livrar de fornalhas, e já nos livrou de muitas fornalhas. Já nos livrou de muitas fornalhas. Mas quando alguma fornalha nos é colocada e nós entramos dentro dessa fornalha, Deus entra junto com a gente. Porque Ele entrou junto com Sadraque, Mesaque e Abidênego. Porque eles eram íntegros, eram éticos na vida. Porque assim a palavra de Deus nos garante. Jesus mesmo nos disse isto em Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias. Esses todos os dias inclui as fornalhas. Desde que nós sejamos íntegros. Deus jamais desampara os seus. Jamais. Não negocie sua integridade, que Deus manterá a dele. Deus manterá a dele. Desde que você não negocie a sua integridade. A Bíblia, ainda em tempo, a Bíblia nos mostra muitos outros exemplos de homens que passaram por fornalha e experimentaram a presença do 4º homem. Eu vou citar aqui apenas 5. Abraão no Monte Moriá, ele experimentou a presença de Deus ali. Jacó no Vale de Jaboque, também. Elias naquela caverna. Paulo e Silas naquela prisão lá em Filipos. E João, lá na ilha de Patmos, experimentaram a presença do 4º homem na fornalha que eles estavam. Pense nisso, irmãos. Mantenha a sua integridade. Não negocie nunca a sua integridade. Jamais esqueça dos princípios pelos quais você foi criado, os princípios bíblicos. Examine as Escrituras para ver que você terá o ensino adequado. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, agora para Te agradecer por essa porção da Tua palavra estudada, Senhor. Porção essa que nos ensina, Senhor, e nos mostra como nós devemos nos portar, Senhor. Ó, Senhor, não permita jamais, Senhor, que nós mordamos, Senhor, as iscas que são colocadas diante de nós, Senhor. Não permita, Senhor. Mantenha-nos, ó Pai, sempre íntegros. E quando nós estivermos nos desviando dos Teus caminhos, Senhor, nós damos liberdade, ó Pai, para o Teu Espírito Santo nos cutucar, Senhor, nos alfinetar, Senhor, e nos lembrar de quem nós somos, Senhor. E nós voltarmos pelos caminhos do Senhor, Senhor. Não permita que os nossos pés, Senhor, se desviem dos Teus caminhos, Senhor. Não permitas isso, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, pelas muitas vezes que o Senhor esteve conosco nas fornalhas, Senhor. Nós Te agradecemos, porque nós sabemos que
Com as nossas forças nós não resistiríamos, Senhor, mas o Senhor esteve conosco em muitas situações, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e mantenha essa visão em nossas mentes, Senhor, que nós não somos deuses de nós mesmos, que existe um Deus sempre a nos guiar, Senhor. Mantenha isso em nossas vidas, Senhor. Não permita jamais que o inimigo coloque, Senhor, coisas em nossas mentes, Senhor, principalmente nesse sentido, Senhor, de nos tornarmos deuses de nós mesmos, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Senhor, porque sem Ti nada somos nesse mundo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém, Senhor. Amém.